O pré-candidato do PT, Adão Vilaverde, está conosco aqui na redação da Rádio Gaúcha. Deputado Adão Vilaverde, a candidatura do PT é uma retomada da administração popular em Porto Alegre, ou o senhor está trazendo alguma coisa nova em relação ao que o PT já fez aqui na capital? Eu diria que é uma combinação das duas coisas a nossa pré-candidatura. Primeiro, com base na experiência de termos governado a cidade, com base na minha experiência no Executivo, secretário de Estado e de condução da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, mas, sobretudo, na perspectiva de construção de um projeto que afirme o presente de Porto Alegre e construa uma cidade para o futuro, que aproveite, inclusive, o bom momento do país. Este é o sentido. Houve ruptura do projeto da administração popular nesses últimos 8 anos? Eu acho que houve uma promessa enorme de que as coisas boas que estavam acontecendo iriam continuar e que novas questões iriam serem colocadas para a cidade, e de fato há um buraco entre aquilo que foi prometido e o que foi realizado. Nós que vivemos e convivemos no cotidiano da cidade percebemos que a população não quer viver uma cidade em que o desenvolvimento urbano é desorganizado, que a questão viária está à beira do colapso, a mobilidade urbana está muito difícil, os serviços da cidade estão muito aquém daquilo que foi prometido e do ponto de vista, inclusive até econômico, a cidade está adormecida em áreas, em setores importantes, não aproveitando o bom momento do Brasil. Mas essa questão que o senhor coloca do colapso da mobilidade na cidade, ela também não pode ser atribuída a quem administrou a cidade por 16 anos? Não, mas você também tem a responsabilidade quando se coloca na condição de superar uma condição anterior. Por exemplo, nós realizamos, Porto Alegre não é para nós, do ponto de vista da experiência que nós tivemos, só a cidade do OPE, ainda que seja importante, e só do Fórum Social Mundial. A maior obra estruturante que nós realizamos na cidade nesse período, por exemplo, foi a terceira perimetral. E a terceira perimetral, depois de 8 anos, ela poderia já ter sofrido uma grande intervenção e ter se tornado, por exemplo, uma grande via rápida. E no entorno dela, nós poderíamos territorializar a cidade. São obras previstas agora para a Copa do Mundo, por exemplo. Foram 8 anos de governo, quer dizer, quem está na gestão tem que ter projetos, tem que ter capacidade de operar, tem que ter relações, tem que ter diálogo, tem que ter objetividade. Você não pode ficar 8 anos para, na antevéspera de um evento importante, né, ou mesmo de um processo político-eleitoral, seja ou tomar iniciativa ou dizer que vai fazer um conjunto de obras. Como é que o senhor vai romper esse processo num período de 4 anos? Eu não tenho dúvidas de que nós podemos fazê-lo porque, ganhando as eleições, nós vamos construir um governo de maioria, um governo qualificado, com quadros, com sustentação político-partidária, com base, inclusive, nos partidos que sustentam o governo Tarso e o governo Dilma, com equipes técnicas qualificadas, como foi a experiência de governos anteriores nossos, com muitas relações do ponto de vista nacional e do ponto de vista de relações externas, com projetos que sejam capazes de enfrentar essas principais dificuldades que nós estamos percebendo hoje. Porto Alegre não tem um projeto para os seus próximos 20, 30 anos, ou seja, para as próximas 2 ou 3 décadas, e não responde às questões imediatas do cotidiano da cidade. Basta ver, inclusive, a questão do serviço na capital do estado do Rio Grande do Sul nesse momento. O governador Tarso Genro, durante a campanha, disse que o Rio Grande do Sul tinha a oportunidade de andar em sintonia com o governo federal. O senhor vai usar esse mesmo discurso, a possibilidade de andar em sintonia com o governo do estado e com a União? Eu não sei se vou usar o mesmo discurso, mas se o Rio Grande do Sul está sintonizado com o Brasil, e se Porto Alegre se sintoniza com o Rio Grande e sintoniza com o Brasil, num momento promissor para o país, no momento em que fortes investimentos são realizados do ponto de vista nacional nas principais regiões metropolitanas, eu não tenho dúvida de que isso irá potencializar muito fortemente esta relação. Mas seus principais adversários também fazem parte da base do governo do estado e da base do governo federal. Isso não acaba neutralizando esse diferencial? Não, isso é importante eles fazerem parte, entretanto, depende muito de você ter relações, você ter capacidade de projeto, capacidade de resposta, ter equipe. Nós vamos fazer um governo, por exemplo, um governo coletivo, um governo
de um conjunto de relações políticas, um conjunto de relações qualificadas tecnicamente, com base na nossa experiência, com base na renovação, com base no planejamento que nós queremos recuperar para a cidade, e queremos mudar Porto Alegre, mas uma mudança segura, uma mudança capaz de ser feita com quem de fato tem experiência, tem responsabilidade, já viveu o executivo, tem capacidade de construir relações largas e, sobretudo, renovar e pensar uma Porto Alegre do futuro. Nós queremos afirmar isso neste processo e faremos porque achamos que temos, inclusive, uma outra questão que nós achamos que é importante. Porto Alegre tem que recuperar uma questão que foi fundamental na sua história, na sua trajetória, André, que é a questão da participação. Você resolve as grandes questões da cidade com participação e também dirimindo os conflitos que são naturais. E nós queremos combinar a representação, o processo de participação popular com as novas formas... Sem esquivar-se das decisões necessárias do Executivo. Mas evidente, sem esquivar, dirimindo conflitos, sem esquivar-se, mas principalmente também integrando hoje no processo de participação de decisão as formas virtuais hoje, que são formas importantes de participação e que não presenciais, que são fundamentais até pelo momento que a gente vive. A sua candidatura já tem ou vem construindo, por exemplo, um programa para a área da saúde, que é fundamental para a população e responsabilidade do município? Eu acho que na área da saúde nós temos que trabalhar duas grandes questões. A primeira é enfrentar a questão dos serviços básicos que são inaceitáveis do ponto de vista da importância da capital e do cidadão que vive aqui. E a segunda é que Porto Alegre tem um enorme potencial na área da saúde. Porto Alegre é, de fato, um daqueles centros estratégicos do país. Conhecimento existe. Conhecimento, inteligência. Então você tem que combinar essas duas coisas. Muita inteligência e resposta imediata, principalmente nas questões dos serviços básicos, porque é isso que o cidadão e a população quer, evidentemente, do Executivo. E tem uma questão que eu acho que é fundamental, que tu não vai perguntar, que é a questão da segurança pública. A segurança pública, depois da aprovação do PRONASSE, não é mais responsabilidade só do governo nacional e do governo do Estado. O dirigente do Executivo tem que avocar para si a responsabilidade sobre a questão da segurança pública e ter políticas, desde políticas para a juventude, políticas que sejam capazes de não permitir que a juventude vá para descaminhos e, sobretudo, a experiência de outras situações aqui do Brasil e do Rio Grande do Sul, mesmo aqui em Canoas, por exemplo, ter policiamento comunitário, ou seja, enfrentar essa questão como sendo uma questão de políticas públicas do município. Para a gente encerrar, candidato, qual é o grande motivador que lhe leva a ser candidato e querer ser o prefeito de Porto Alegre, prefeito da Copa do Mundo? Eu diria que é uma combinação de duas coisas. Primeiro, o nosso projeto, o nosso partido, nós decidimos que nós queremos voltar a governar Porto Alegre e queremos fazer isso porque temos força, militância, capacidade de ampliação em muitas relações na cidade, o faremos com outras forças políticas. E segundo, que para mim, eu de fato adoro essa cidade, gosto dessa cidade, estou preparado, a conheço, fui presidente do nosso partido quando pela primeira vez nós ganhamos as eleições em 1988. É um resgate histórico nesse processo. Estou absolutamente disposto, vamos dizer assim, a dar tudo de mim e dedicar tudo aquilo que acumulei no último período para cada um e para cada uma dos cidadãos e cidadãs da nossa cidade. Adão Vilaverde, petista, colorado, pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Você acompanha aqui no site da Rádio Gaúcha também entrevistas com os outros candidatos, outros nomes que estão colocados nessa campanha eleitoral de 2012.